Jornal da Sucesso. A partir de agora, vamos falar aqui com a dona Maria Helena de Amorim Romanchelli, ela que é educadora e historiadora e agora também premiada, né? Reconhecida nacionalmente. Dona Maria Helena, muito obrigado pela participação conosco, por estar trazendo muitas informações relevantes a partir de agora. Boa tarde, bem-vinda aqui ao Jornal da Sucesso. Boa tarde, Harito. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui. Vamos falar primeiro sobre o Colégio Monte Claro, que a senhora é a diretora, e tem um método de ensino que tem sido um sucesso. Eu queria que a senhora falasse um pouco do como está sendo essa condução aí e expectativa para esse ano. A nossa luta é a cultura. A nossa luta é que o aluno seja um dos melhores do mundo. A gente não conforma que o aluno tem que ser só o melhor de Jaraguá ou de Goiás. Ele tem que ser o melhor de todos. E sempre a gente põe isso na cabecinha deles, né? Pra você ter uma ideia, as nossas crianças do 2º aninho, elas sabem a tabuada até o 9. 3º ano, eles somam fração sabendo o que é a fração, sem decorar, sabe? Então a gente tem, por exemplo, eu ensinei para o aluno do 8º ano, eu estava ensinando para eles como calcular o raio da Terra. Então a gente traz tudo de cultura, porque eu acho que a criança tem que ser sacrificada um pouquinho para que ela conquiste um mundo melhor para ela, bons empregos. A salário de $20 mil seria fácil para essas crianças que tivessem muita cultura. A gente incentiva muito eles irem para o ITA, que é a melhor escola do Brasil. Lá você tem acomodação, tem comida, tudo de graça, e é a melhor escola do Brasil. O aluno que forma numa escola dessa ele está realizado para a vida inteira. Então a criança, nem que a gente sacrifique um pouquinho eles, uns 10 anos, até eles se formarem, mas em compensação eles vão ter 70 de sucesso, 70 anos de sucesso, o resto da vida de sucesso, né? E como a cultura ninguém toma, porque às vezes você tem um pai muito rico, etc., mas os filhos acabam com tudo, porque não tem uma formação, não tem o dom, né? Acaba com tudo. E muitas vezes uma criança nascida num berço de ouro e se torna muito pobre depois, acontece muito, né? Eu faço a genealogia de Jaraguá, a gente vê muito isso, o pai muito bem situado, criam os filhos muito mimados às vezes, e esses filhos não conseguem manter nem o que o pai fez. Aí, se ele tivesse muita cultura, ele conquistaria o mundo por conta própria. Essa é a filosofia nossa. Incentivar o empreendedorismo. Exato, né? A gente nós temos aula de empreendedorismo e a gente sempre está comentando com as crianças da necessidade de ter essa visão de futuro, essa visão de progresso, de sucesso. Não acomodar, porque muitas vezes você tem um diploma, Arilton, acontece muito. A pessoa tem um diploma, às vezes até 2, mas não tem cultura, então ele não consegue levar adiante aquilo que ele conseguiu conquistar. Às vezes o conhecimento ele fica focado em uma área, e para se ter cultura você precisa conhecer de tudo, pelo menos um pouco, né? Eu sempre falo assim, olha, o Fundamental 1 é onde você conquista a criança para eles sentirem que a escola é um prolongamento do lar. Então, eles aprendem muito e aprendem a amar estudar. Porque a gente tem que conseguir que essas crianças estudem bastante. O que está dando tanto marginal nas escolas? Não tem nada na cabecinha deles, né? Você manda o filho, tinha um fazendeiro falou para mim assim que o filho dele vem direto para a escola e que ele ficou desgostoso, que ele mandou calcular para ele o tanto de leite e quanto que daria, né? No final do mês, o menino não conseguiu fazer uma conta de multiplicar, um rapazinho já. Então ele decepcionado, né? Isso está acontecendo no Brasil inteiro. O que a gente percebe que lá na escola da senhora Monte Claro também tem a questão do civismo, né? Exato. Das crianças conhecer os símbolos nacionais, entender como é que funciona, né? Como é que é esse ensinamento feito por lá? A gente reúne todo dia antes da aula, né? A criança faz fila, eles cantam o hino, até eu estava comentando com a professora agora há pouco, na formatura das crianças, então botou para cantar o hino nacional, então tinha o maternal formando também. Aí eles ficam tentando falar as palavras, né? A gente vê que a boquinha deles está lá tentando falar as palavras, não está entendendo muito bem, mas está lá pelejando para cantar, pelo menos som eles já acostumaram, né? A gente faz isso. Esse ano eu estou levando o 5º ano, meu sonho era levar o 5º ano para de manhã, porque do 5º ano para o 6º ano sempre existe um impacto, porque eles largam de estudar à tarde, passa a acordar cedo para ir para
para a escola. Então existe um monte de impacto. Eles largam também a tia, né? Uma professora só, quase uma mãe ali ensinando para eles. De repente eles entram numa série onde cada hora é um professor, cada hora um marmanjo entra para dar uma matéria, já não tem aquela coisa de tio nem nada, né? Entra um, entra outro, e as crianças sofrem muito. O primeiro bimestre, assim, geralmente a criança tem um impacto muito grande. E esse ano a gente conseguiu passar o 5º ano para a parte da manhã, onde ele vai ter aula de inglês, porque eu acho inglês uma língua horrível, mas ela é necessária, ela é uma língua mundial, como o grego foi um dia, o latim foi um dia, hoje é o inglês, goste ou não, nós temos que falar inglês. Hoje em dia os grandes empregos, as grandes empresas perguntam assim, você fala 2 línguas? Pelo menos 2 línguas a pessoa tem que falar, né? Então, eu acho que a criança tem que saber inglês. Nós temos inglês desde o pequenininho, desde o maternal, eles começam a falar, aprender alguma coisa de inglês. Então, esse 5º ano que veio para cedo, o nosso professor que dá aula para as outras séries, ele vai entrar na sala do 5º ano para ensinar, dar 2 aulas de inglês por semana. Aulas normais, como ele dá no 8º e no 9º ano. Então, eu acho que é uma conquista que nós estamos conseguindo. Às vezes muita gente não entende por que a gente está fazendo isso. Já mas está é dentro para da o crescimento grade curricular da escola o inglês. Exato. A criança tem que saber. Nós temos aulas de informática, porque eu acho que a criança, quando ele se tornar adulto, que ele precisar de emprego, ele precisa muito da informática. Mesmo antes, ele precisa para fazer os trabalhos dele, ele precisa fazer slides, ele precisa do Excel. É necessário que a criança, que isso é uma maneira, eu falo até, inclusive, que as melhores profissões hoje são essas ligadas ao computador. A tecnologia. Exatamente. Por quê? Porque em tudo você precisa e cada vez vai ficar maior. E é onde que está surgindo as maiores quantidades de emprego, é nesse setor, né? Então a criança precisa, desde pequenininha, não só para fazer, pegar o celular e ficar vendo youtuber, vendo joguinhos, não. Ele tem que conhecer para que serve aquilo. Ali tem uma fonte incrível de informação. É uma enciclopédia sem fim. Ela tem o celular tem funções assim incríveis que você nem imagina, né? A criança precisa aprender isso, senão ela vai ficar só vendo joguinhos, etc. A partir do instante que ela aprender a necessidade, a utilização do computador, ela cresce. Então são coisas que a gente quer passar para essas crianças. Como eu estou dizendo para você, muitas vezes nós não somos compreendidos, mas a gente quer o crescimento da criança. Para você ter uma ideia, nossas crianças saem daqui, às vezes tiram 5, um 6, um 4, mas quando ele vai lá para fora ele tira notas incríveis, porque o padrão que vocês exigem de nota é muito mais alto que dos outros colégios, é isso? A gente cobra muito, sabe? A gente ensina muito. Eu diria muito. Então que um 5 no Monte Claro equivale talvez um 10 em outra instituição. Exato. Nossas crianças saem daqui, às vezes a gente pensa assim, nossa, esse é fraco e tal, né? Mas ele se destaca onde ele vai. O trabalho do Monte Claro é trazer cultura. Todas as cidades têm um colégio, lá em Séries tem um colégio muito bom, Goianésia tem um colégio muito exigente, por que não Jaraguá? Jaraguá tem um colégio que quer ensinar as crianças. Eu tô aqui, Harilton, com essa idade que eu tô, e poderia ficar, como diz a minha irmã, vamos viajar pelo mundo. Eu falei, não, meu prazer é fazer essas crianças ensinar. Se transformarem. Eu sonho com isso, que as crianças tenham, eu conto sempre para eles desse ambiente das escolas, das melhores escolas do Brasil. Nessa formatura, inclusive, nós trouxemos 2 cientistas lá de São Paulo, porque um é cientista há muitos anos, o outro é recente. Só para você ter uma ideia, o salário dele é $20 mil. Ele não sai de casa para trabalhar, ele trabalha num Banco Cersei de Nova York. Então ele trabalha online, nem precisa sair, que tem esse salário todo. Então é isso que eu quero para minhas crianças, sabe? Se destacarem no mundo, não ficar aí arrastando, pelejando, pedindo emprego, batendo nas portas pedindo emprego. Eu quero que eles sejam dono do mundo. E hoje as pessoas pagam por informação, né? Porque se eu não tenho conhecimento de determinada atividade que eu preciso, eu tenho que contratar alguém que tenha essa informação, né? Então, informação hoje vale muito dinheiro, né? Ter conhecimento vale muito dinheiro. A senhora acha que a educação brasileira, existem os métodos, né? Tem o método Paulo Freire, que vinha sendo implantado no Brasil a vida inteira, tentaram mudar, agora provavelmente vai voltar o método Paulo Freire, que é assim, que tem sido tratado. Qual é a avaliação que o senhor faz hoje da educação brasileira? Nós estamos no caminho certo, nós estamos no caminho errado? O que poderia melhorar na educação brasileira como um todo? Eu acho, Harilton,
também dentro dessa experiência que eu tenho de 72 anos, que eu já dei muita aula em Curitiba, eu comecei, foi lá, né? Então eu já dei aula em todo tipo de sistema. Um dia, quando eu fui fazer a abertura do colégio, eu fui muito bem recebida na Secretaria de Educação. Nossa, me aplaudiam quando eu falava o que eu quero para meus alunos, etc. E uma das pessoas, eu falando assim, que tem que fazer uma readaptação do ensino no Brasil. Aí ela falou, mas nós copiamos a Suécia. Aí eu falei assim, mas não podemos copiar a Suécia. A Suécia é um país com 2000 anos de civilização. É um dos países mais importantes do mundo, com a civilização assim, Eras vikings, né? Exato. Um povo totalmente diferente. Nosso, um país pequenininho, né? Ele não dá o tamanho de Goiás. Com estrutura, né? Com super estrutura, a estrutura da Europa, né? Então, como é que nós, um país de dimensões de continente, nós temos pessoas totalmente diferentes de ponta a ponta. Como é que nós podemos Cada estado é uma cultura, né? Exato. Como nós podemos querer copiar a Suécia, né? Nós temos que ter o nosso sistema aqui dentro. Como que vai ser esse sistema? Você vê, nós estamos em 167º lugar em desenvolvimento cultural no mundo. Então isso é uma prova que até aqui o nosso sistema fracassou. Ele permitiu uma... Porque para a gente estar nessa posição no mundo é realmente um atestado de fracasso. A ideia foi super legal, mas ela não funcionou. Por quê? Porque, como eu estou te dizendo, o Brasil tem realidades muito diferentes. Então, não posso implementar uma coisa de cabo a rabo. Eu tenho que fazer as adaptações. Então, hoje nós temos crianças, o que eu acho assim, nós temos que pegar essas crianças pobres. Até um dia uma pessoa falou para mim, Helena, se você ganhasse na loteria a Mega Sena, isso foi no ano passado, eu cheguei, ele estava comentando sobre Mega Sena. Eu falei que se você ganhasse, o que você faria? Eu falei, eu ia fazer um colégio aqui em Jaraguá, mais imenso, que todo mundo poderia estudar de graça. Uhum. Não, Mariana, pelo amor de Deus, o negócio é com a escola mesmo. Mas é isso aí, o pobre está sendo marginalizado outra vez. Por quê? Porque se ele vai para a escola e não aprende nada, ele está sendo marginalizado. Aí, faz de conta, quem né? tem condição, leva pro WR em Goiânia, que até foi parceiro nosso muito tempo, o WR é a melhor escola de Goiânia, né? A prestação, a mensalidade 2.200. Porque então, tem um negócio hoje de passar no automático escola pública, né? Não pode ter reprovação. Tem muita escola particular fazendo. Não pode ter reprovação mais, mas tá aprovando de qualquer jeito, né? Exato. Eu tive uma professora que ela dava aula no Monte Claro da primeira etapa e ela era excelente professora. Aí quando eu voltei agora, eu fui chamá-la, aí me falaram, nossa, ela é péssima. Como péssima? Ela foi a professora na minha escola. Aí eu conversando com ela falou assim, Maria Helena, o professor perdeu a vontade de trabalhar. Você é obrigado a empurrar o menino, o que está errado. Então o sistema era legal, mas essa adaptação foi feita diferente, sabe? Eu acho que a exigência que o pobre tenha a mesma chance que o rico é muito importante, mas ela se atrapalhou no caminho. Então esse caminho tem que ser reaberto e tem que ser modificado. O Cláudio Billy, né, a gente chama ele de Billy Gancho, está dizendo aqui que a senhora foi professora dele, sempre sensata, honesta, nossa eterna professora, estudei com ela, sei o quanto que ela é maravilhosa, ela sempre plantou essa semente da educação. Então, agora vamos falar de um outro aspecto, né? Agora, o Colégio Monte Claro está com as matrículas abertas para a gente. E precisamos muito de aluno que queira enfrentar essa a vida dura de ser um intelectual, viu, gente? Pais, pense no seu filho, invista no seu filho. Ele precisa ter muito conhecimento para ele ser o melhor. E qual que é o telefone de contato? 3326-4108. O endereço, para quem não sabe onde é o colégio. Perto da Jarapax, do lado da Jarapax. Lá é o Colégio Monte Claro. E a gente seleciona muito professor. Pra você ter uma ideia, depois dessa pandemia, a criança sofreu muito com a aula online, sabe? Elas não estavam acostumadas, até adulto sofreu. Mas a criança, em geral, ficou muito defasada. Nós conseguimos recuperar todas elas. Eu colocava o monitor junto, um professor dando aula e o monitor ali grudado nos que tinham uma dificuldade para ver se eles conseguiram se superar. Só para você ter uma ideia, no Monte Claro que reprova mesmo, quando o aluno não sabe, nós só reprovamos um aluno. Os demais conseguiram, muitas vezes com notinha baixa, mas conseguiram passar de ano.
Nós tivemos só um que tem um problema de saúde, né, que não conseguiu. Mas nós não damos nota, mas nós fazemos com que o nosso aluno cresça. Vamos falar agora do aspecto cultural, que a senhora também é uma autoridade nessa área cultural aqui para nós, para Jaraguá, para o estado de Goiás, agora com reconhecimento também do Exército Brasileiro. Eu queria que a senhora falasse sobre isso. Pois não. Como é que foi esse reconhecimento? Não, então, detalhes por detalhes? Não, pode ser de forma mais resumida. Eu estava no meu escritório com a minha coordenadora e a secretária, quando o telefone tocou e falou assim, é dona Maria Helena de Amorim Romakelli? Quando falou Romakelli, eu vi que era uma pessoa mais sábia, né? Que geralmente as pessoas sabem que é um sobrenome italiano, então a pronúncia é Romakelli. Lá na Itália, aqui só fala Romakelli. A gente geralmente é brasileira, né? Porque, por exemplo, o pai da Leopoldina era Francisco José para nós, né? Mas lá o nome dele realmente era Frank Joseph, né? Então a gente tá no Brasil, a gente fala brasileiro, né? Então a gente fala Romakelli aqui. Mas aí eu notei que ele falou Romakelli, eu falei, ele entende a pronúncia italiana, né? Quem será esse, né? Ele falou, eu falei, sim, eu sou ele. Ele falou, a senhora foi indicada para receber a medalha do Alto Comando do Exército por serviço prestado à nação. Eu falei, Eu falei, não, acho que você está enganado, não sou eu não. Ele falou assim, não, mas a senhora não, Maria Helena? Eu falei, sou. Ele falou assim, não, é a senhora mesmo. Eu falei, mesmo? Ele falou, a senhora sabe como funciona? Nessas alturas minha pressão já estava lá em cima, né? Que a hora que ele perguntou o CPF, eu nem soube falar, tive que passar para a secretária para passar. Aí ele falou, a senhora sabe como funciona? Eu falei, meu filho, eu não sei nem que jeito é essa medalha, não sei não. Ele falou assim, assim, a senhora foi indicada, a senhora não recebeu, mas aí a senhora vai mandar todo o material da senhora, a gente vai analisar e verificar. Aí o que eu fiz? Mandei meu livro, História de Jaraguá, eu tinha 4 livros já publicados, eu mandei fotos, mandei os meninos desfilando, mandei os meninos cantando o hino nacional na escola e um monte de coisa. Aí quando ele telefona outra vez, a senhora recebeu a medalha. Então, dia 24 de abril, a senhora deverá vir numa solenidade aqui para receber essa medalha. Aí, nossa, eu fiquei super entusiasmada, né? Tá, quando chega 24 de abril, a pandemia tinha começado, porque isso foi em 19, final de 19, eu já me perdi aqui, Harilton, em termos de data. Aí eles mandam uma carta para mim, mostrando a foto da medalha, né? E dizendo que vai passar para outra data. Então, quando foi na outra data, ainda era pandemia. Quando foi na outra, pandemia, né? Aí eu comentei com o Lineu, falei, Lineu, porque uma vez a gente tentou trazer o exército aqui para Jaraguá, eu fui no exército lá em Goiânia e falei para eles assim, olha, vocês podiam fazer alguma coisa pelo Xavier Curado. O Xavier Curado criou o Exército Nacional, ele nasceu em Jaraguá e não tem nada, manifestação nenhuma. Aí eles concordaram, ia trazer um batalhão para desfilar nas ruas, saltar de paraquedas, etc, né? Aí quando foi na época, ninguém veio. Aí eu falei, mas o que aconteceu, né? Telefonei, ele falou assim, não, nós entramos em contato com a prefeitura para fazer a logística da nossa apresentação e eles falaram que não conhecia esse homem. Aí eu fiquei muito triste com isso, né? E eu comentei com o Lineu. Aí eu falei, Lineu, vamos tentar colocar, trazer esse pessoal aqui. Aí eu vou receber essa medalha aqui. Aí o Lineu até conseguiu uma entrevista em Brasília. Ele conseguiu que a gente fosse lá mostrar esse trabalho todo, né? Que eu tinha feito sobre o Xavier Curado. Aí, mas uma semana antes eu quebrei o pé. E o Lineu queria que eu fosse de maca. Eu falei, nunca. Mas a senhora já recebeu ou ainda vai receber a medalha? Não, aí eu falei pro Lineu, vamos fazer o seguinte, vamos convencer esse pessoal a vir para Jaraguá. Não, que o rapaz falou para mim que tem que ser em solenidade para receber, né? Eu falei assim, na solenidade de apresentação do Xavier Curado, desse desfile, vem aqui, aí eu recebo essa medalha, não precisa ir lá em Brasília, né? Ficaria até melhor, né, Harilton? Com certeza. E a senhora está fazendo também aí a árvore genealógica das famílias de Jaraguá? Como é que está esse trabalho? Então, esse trabalho é o seguinte, como a gente tem uma relação de bandeirantes que ficaram aqui em Jaraguá, desde o início, 1722, né? Então, eu comecei a fazer quem eram os descendentes dele. E por incrível que pareça, Harilton, quase todo mundo aqui de Jaraguá descende desses bandeirantes. Eu não cheguei nem na proclamação da República, Harilton, eu estou em 1780 agora, né? Mas uma riqueza de famílias, os nomes mudam demais, como eu estava falando antes para você, os sobrenomes vão mudando, casa com outro sobrenome, mistura e vira uma confusão. Então eu estou tentando
colocar todo mundo. Mas é um trabalho tão difícil que esses dias eu faço parte do Instituto Histórico e Geográfico, eu estava comentando com eles. O dia que eu cobrar de vocês R$1.000 por um livro, vocês dê 2, porque é muito difícil. Já tem quantas famílias catalogadas aí? A senhora tem ideia? Eu estou com uns 120 capítulos, mas cada capítulo tem várias famílias dentro, sabe? Porque se eu for extrapolar essas famílias todas, vai ficar assim um índice muito grande. Mas eu quero ver se eu ponho pelo menos umas dicas assim, né? E que quando eu for vender o livro, que eu acho que ainda vai mais uns 10 anos de pesquisa, viu, Harilton, que já tem 14 anos de pesquisa, e eu acho que agora vai abrindo o leque muito, né? Vai aumentando. Não é só um livro, é um documento histórico, né? Que vai trazer aí a árvore genealógica, pelo menos aí das principais famílias, né? De Jaraguá. Não, de todos. A cidade cresceu, né? Veio muita gente. Por incrível que pareça, você pode não acreditar, mas eu estou tentando colocar todo mundo. Porque veio muita gente para Jaraguá, mudou-se muitas pessoas para Jaraguá, né, nos últimos anos, que não tem exatamente uma raiz aqui na cidade, se tornaram jaraguenses de coração. Igual os Camargo. Os Camargo, por exemplo, chegaram a Jaraguá já era 1800, quer dizer, Jaraguá já tinha quase 100 anos de idade, né? Então a gente está rastreando essa família Camargo, né? Que os Camargo de Jaraguá, né? Tá certo. Essa foi a dona Maria Helena de Amorim Romanchelli, educadora, historiadora, recebeu medalha do Exército Brasileiro, ainda vai ser entregue para ela, né, pelo trabalho dela prestado como historiadora, né, e também como educadora, está fazendo esse livro aí, que, segundo ela, mais 10 anos de pesquisa, né, para chegar aí a quase todo, ou praticamente todas as famílias. Pra chegar aos netos nossos, né? Exatamente. Então, quero agradecer-lhe ela também, que é a diretora do Colégio Monte Claro, trazendo um pouco da nossa cultura, da nossa história, falando um pouquinho aqui, dentro desses minutos que a gente teve no Jornal do Sucesso hoje, para falar de cultura, para falar de educação. Dona Maria Helena Romanchelli, muito obrigado. Eu queria pedir aos pais, invista nos seus filhos, põe lá no Monte Claro, você vai ver a diferença. Você nunca mais vai ter problema de fazer a conta do leite e o preço, tá? A senhora garante? Garanto. Tá certo. Um abraço para todo mundo. Deus abençoe vocês. Amém. Grande abraço. Vamos pro intervalo. Já já a gente volta.